Vamos agora ver a terceira instituição, função essencial de justiça. Você já viu que a advocacia pública foi bem mais rápido que o Ministério Público, né? E a defensoria pública, ela vai mais ou menos no mesmo ritmo aqui da advocacia pública. Vamos ver então a defensoria pública. Defensoria pública. Queridos, a defensoria pública, ela é a função essencial de justiça responsável pela defesa de quem? Dos pobres, hipossuficientes. São aquelas pessoas que não conseguem arcar com a sua própria defesa, que não pode pagar advogado, tá? Aí a Constituição traz o dispositivo sobre a defensoria pública no artigo 134, dizendo assim: a defensoria pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos de forma integral e gratuita aos necessitados, na forma do inciso 74 do artigo 5º dessa Constituição. Então, a defensoria pública vai atuar em todas as esferas, seja judicial, seja extrajudicial, na defesa dos interesses dos hipossuficientes, tá? Como que a defensoria pública está organizada no Brasil? A defensoria pública no Brasil, ela está dividida entre DPU, que é a Defensoria Pública da União, e as DPS, Defensoria Pública do Estado. Cada estado tem a sua própria defensoria pública, tá? Então, Defensoria Pública da União, no âmbito da União. Então, todo o processo de hipossuficiente que ocorrer perante a União, quem vai fazer a defesa da DPU? Exemplo, ação contra o INSS. Ação contra o INSS processa-se na Justiça Federal. Eu sou pobre, Defensoria Pública da União. Ok? Então, ela vai prestar esse tipo de assistência aí. Crime federal, sou pobre, Defensoria Pública da União. Tudo bem? E a Defensoria Pública do Estado, cada estado tem a sua própria Defensoria Pública. Beleza? A Defensoria Pública, tanto da União quanto do Estado, elas conquistaram nos últimos anos algumas garantias muito curiosas, que tornaram ela uma instituição muito fortalecida no Brasil. Começando aí pelo parágrafo 1º, olha só. Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos estados em cargos de carreira, providos na classe inicial mediante concurso de provas e títulos, assegurada aos seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais. Então aqui, meus queridos, primeira coisa que a Constituição trouxe para a Defensoria Pública foi inamovibilidade. O que significa inamovibilidade mesmo? Inamovibilidade, ele não pode ser removido do seu local de trabalho contra a sua vontade. Então aqui você tem que ter muito cuidado, por quê? Você já viu inamovibilidade em outro lugar? Já vimos no Ministério Público, vimos no Poder Judiciário, não é verdade? É uma das garantias desses membros, não é? Só que para a Defensoria Pública, ele não vem aquelas garantias todas, só vem essa. Então, na tua prova, o que eles vão colocar lá? Que a Defensoria Pública tem vitaliciedade, que a Defensoria Pública tem irredutibilidade, entendeu? E não, ela tem inamovibilidade, ok? Segundo, a Constituição também trouxe o quê? A vedação da advocacia. Então, é vedada a advocacia. Por quê, gente? Eu estagiei na Defensoria Pública durante 2 anos. E quando eu estagiava na Defensoria Pública do Distrito Federal, os defensores públicos, eles podiam advogar. O cara, ele era de defensor público e advogava. E o que acontecia? Chegava lá, estava atendendo o pobre lá. Aí o pobre chegava lá assim, estou sofrendo, sou pobre, ganho um salário mínimo. Vem cá, moço, toma água. Então, preciso fazer meu inventário. Minha esposa morreu, aí o velhinho chora e tal. Eu falei, você trouxe seus bens? Isso foi um fato, tá, gente? Aconteceu comigo. Você trouxe seus bens? Trouxe. Aí, quando o cara pega, tira os bens que o cara tinha, ele tinha a casa dele valia 1,5 milhão.
Eu falei, moço, pessoas pobres não têm casa de 1,5 milhão. Né? O que o defensor fez? Mas às 18 horas você pode me procurar aqui, meu cartãozinho. Entendeu a ideia aqui? Então, por que a Constituição trouxe essa vedação? Exatamente para que o defensor público não se utilize daquela situação para ter a vantagem pessoal como advogado. Então, quando o cara opta por ser defensor público, ele abre mão de ser advogado privado. É incompatível. O juiz aposentado, ele fazia isso também. Entrava com as ações no fórum que ele trabalha. Depois que passar os 3 anos lá, o juiz pode. Não tinha ainda regra, então. Aí o cara vai ter influência dele, né? Então, questãozinha... E na movibilidade, nos outros fala salvo interesse público. Aqui também não. Aqui ele não fala, né? Então aqui a colega perguntou. No caso de inamovibilidade, ele não fala salvo interesse público, mas obviamente que nós vamos ver daqui a pouco, que algumas coisas que são aplicáveis ao judiciário são aplicadas a eles também. E aqui você pode colocar como extensão também na movibilidade, salvo interesse público, tá? Beleza? Então, inamovibilidade, vedação da advocacia. Ok? Fala. Professor, calma. Eu tô calmo. Ele é poder executivo também? Calma. Tá. Agora eu que falo pra você, calma. Né? Olha lá, vamos lá. Então aqui vimos 2 regrinhas. Agora parágrafo 2º. As defensorias públicas estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e subordinação disposto no artigo 99, parágrafo 2º. Aí o parágrafo 3º, mais um exemplo de preguiça legislativa, aplica-se o disposto no parágrafo 2º às defensorias públicas da União e do DF. Não consigo entender por que eles simplesmente não colocaram lá no parágrafo 2º a defensoria pública da União e do DF. Queridos, o que esses 2 dispositivos trouxeram? Essa foi a maior transformação da defensoria pública no Brasil. Do parágrafo 2º para o 3º tem alguns anos. Se você observar, né, o parágrafo 2º ele é fruto de uma emenda em 2004. O parágrafo 3º em 2013, 9 anos depois. Mas hoje você pode afirmar que ambas defensorias, tanto da União quanto do Estado, possuem autonomia. Autonomia administrativa, autonomia financeira, autonomia orçamentária, ok? E aí o parágrafo 4º fortalece mais isso dizendo: são princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e independência funcional, aplicando-se também no que couber o disposto no artigo 93, no inciso 2, do artigo 96 desta Constituição Federal. Então, fruto desta autonomia, o que a Constituição acabou trazendo para a Defensoria Pública? Também princípios institucionais que foram copiados do Ministério Público. Princípios institucionais são 3. Quais são esses 3 princípios institucionais? Primeiro, o princípio da unidade. Segundo o princípio da unidade, o Ministério Público, não, a Defensoria Pública é chefiada por um chefe. Então eu tenho a Defensoria Pública da União, que é uma instituição, chefiada por um chefe. Então existe um defensor público geral dentro da Defensoria Pública da União. Ok? Segundo princípio da indivisibilidade. O princípio da indivisibilidade significa que a Defensoria Pública é uma instituição indivisível. E qual que é o resultado disso? Significa dizer que pode haver a substituição de um membro da Defensoria por outro dentro do mesmo processo sem prejuízo. Ela é indivisível. O membro da Defensoria Pública não é o João. Né? O membro da Defensoria Pública não está indo lá como um membro, ele vai em nome da Defensoria Pública. Então, cada membro da Defensoria Pública, cada defensor público representa a própria instituição. Então, quando o defensor público atua no processo, quem está atuando no processo é a instituição. Por isso, indivisível. Lembrando da diferença, hein? Unidade, instituição una chefiada por um chefe. Indivisibilidade permite a substituição de um membro pelo outro no processo. É o que sempre cai em prova.
Tá? E aí, respondendo a pergunta da Pamela agora, terceiro princípio, princípio da independência funcional. Independência funcional. Princípio da independência funcional. Aqui, da mesma forma que eu havia falado em relação ao Ministério Público, a independência funcional ela deve ser analisada sobre uma dupla perspectiva. Se for independência funcional em relação à instituição, surge a pergunta: a qual dos três poderes a Defensoria Pública está subordinada? Qual? Nenhum. Autonomia, independência funcional. Então a Defensoria Pública não está subordinada a nenhum dos três poderes. Essa questão é topíssima de prova, porque antigamente ela fazia parte do Executivo. Aí quando veio a emenda 45, ela conquistou a autonomia estadual. Quando foi em 2013, a da União conquistou a autonomia também, e aí passou a não fazer parte de nenhum dos três poderes. E eles quiseram deixar tão claro, eles colocaram até a lei de diretrizes orçamentárias aqui. Tudo, tipo, olha, tudo. A Defensoria Pública hoje tem competência, tem atribuição, inclusive, de propor a seu próprio orçamento. Autonomia. Administrativa, financeira e orçamentária. Tá? Isso é independência funcional sob a perspectiva da instituição. Então, a Defensoria Pública não está subordinada a nenhum dos três poderes. É instituição autônoma. Tanto que, na nova lei de responsabilidade fiscal, quando os caras fizeram a lei, fizeram assim, ó, lei de responsabilidade fiscal, quem está subordinado a ela? Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, Tribunal de Contas da União, que não faz parte de nenhum dos três poderes, Ministério Público da União, que não faz parte de nenhum dos três poderes, e Defensoria Pública da União. Que são as três instituições autônomas que nós temos no Brasil. Então, quando cai na tua prova, três instituições fodas que não estão subordinadas a poderes. Ministério Público, Tribunal de Contas, no caso, Ministério Público da União, Tribunal de Contas da União, Defensoria Pública da União. Questãozinha linda para a sua prova. E sob a perspectiva do membro, mesma ideia que a gente tinha falado do Ministério Público. Então, membro da Defensoria Pública não possui subordinação entre eles. Então, os membros da Defensoria Pública, eles são independentes funcionalmente. Não existe hierarquia entre membros. Só existe uma hierarquia administrativa, mas não existe hierarquia funcional. Um membro da Defensoria Pública, ele se subordina apenas à Constituição, às leis e à sua própria consciência. Isso deixou os membros da Advocacia Pública muito revoltados. Por quê? Porque a Defensoria Pública é uma instituição que veio depois. E ela conquistou algo que a Advocacia Pública sonha em conquistar e nunca conquistou. Mas, nos últimos anos, o que a Advocacia Pública conquistou para tentar compensar a falta de autonomia? Honorários advocatícios. Então, a Advocacia Pública, o advogado público hoje recebe um honorário advocatício. O que é muito interessante também. Ele não tem autonomia, mas tem dinheiro. Tá? Beleza? Aí, olha só para fechar aqui essa questão da independência funcional. O que ele fala aqui, velho? Ele coloca assim, cara, ó. Aplicando-se também no que couber o disposto no artigo 93, lembra que eu falei do artigo 93? Artigo 93 é o artigo que fala do Poder Judiciário. E aí onde a gente pode concluir que a inamovibilidade vai ter a sua exceção quando tiver interesse público. Tá? Porque vai se aplicar o 93, que é onde está a exceção do Judiciário. Então a exceção da inamovibilidade do Judiciário também está no 93. Tá? E aí o 96, que fala sobre a parte orçamentária de propositura de lei. Tá? E aí ele fecha o 135 com um dispositivo também de preguiça legislativa. Os servidores integrantes das carreiras disciplinares nas seções 2 e 3 deste capítulo serão remunerados na forma do 39, parágrafo 4º, que é o subsídio, né? Só que houve a emenda que mudou toda essa estrutura e ele deixou aqui seção 2 e 3. A seção 3 é advocacia, gente. A advocacia não é servidor público para ser remunerado por meio de subsídio. E eles mantiveram lá. Então, na verdade, a intenção é membro da Advocacia Pública e da Defensoria Pública são remunerados por meio de subsídio. Beleza?
Fechamos aqui? Show? Para fechar funções essenciais da justiça agora,